nós lembrarmos o seguinte: aquilo que nós, cristãos, conhecemos acerca de Deus Pai, acerca de Deus, no sentido mais amplo, nós assim o conhecemos por meio de Cristo. Jesus Cristo se apresentou de fato como Filho de Deus. Jesus Cristo, em muitos momentos, ele se manifestava diante da sua assistência, diante de um público, dizendo: olha, eu estou aqui para fazer a vontade de meu Pai. Então, conhecer Deus Pai exige de nós uma compreensão da relação que Jesus Cristo teve com o Pai. Então, por conta disto, eu convido, de fato um convite, convido a todos a fazermos uma pequena reflexão em uma passagem bíblica em que Jesus se dirige ao Pai, ensinando para nós, para os discípulos que lá estavam e também para nós, como nós podemos ter uma compreensão de Deus Pai. Então, nada mais razoável, penso eu, e nesta manhã, já que estamos a refletir a respeito de Deus Pai, fazermos ainda uma leitura pontuada, tranquila, lá em Mateus capítulo 6. Vamos fazer uma abordagem da chamada oração do Pai Nosso. Se o assunto hoje, quem é Deus Pai, acredito que a oração do Pai Nosso, ou seja, o modelo de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos, é muito interessante para nós nesta manhã dominical. Olha só, nós bem sabemos qual foi o contexto. Os discípulos se dirigiram a Jesus e falaram para ele o seguinte: mestre, ensina-nos a orar. Ensina a gente, nos ensine a orar. E este pedido feito pelos discípulos tem um peso muito interessante. Pensem bem, olha só. Nós estávamos diante de Cristo, reunido com os seus discípulos estes que estavam inseridos em uma tradição judaica, e bem sabemos, e vale destacar aqui o seguinte: os judeus, sobretudo os judeus da época de Cristo, eles tinham uma vida de oração constante. Era costume dos judeus naquele período orarem 3 vezes ao dia. E de repente, nós nos surpreendemos. Olha que interessante. Nós nos surpreendemos, eu fico surpreso de fato, onde pessoas que tinham uma prática de oração constante, estavam inseridos nessa tradição, percebem só? Estavam inseridos nessa tradição. De repente se dirigem para Cristo: Jesus, ensina-nos a orar, mestre. Mestre, ensina-nos a orar. Então vamos analisar, porque isso é muito significativo. Vamos ao texto diretamente, e a gente pode fazer o seguinte hoje. A gente pode fazer uma análise de Mateus 6, ponto a ponto. Daí a gente vai parando, avançando, quero ouvi-los também, e a gente vai caminhando assim, por meio da análise direta do próprio texto. Vamos começar a leitura a partir do verso 5, pode ser? A partir do verso 5 a gente vai avançando até onde o tempo nos permitir. Quem pode ler o verso 5, para a gente começar? Bem alto. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Olha só que interessante. De início a lição é a seguinte:
quando vocês orarem, não façam média com o meio que você está inserido. Vamos lá. Quando vocês orarem, não façam como os hipócritas. Que história que é essa, né? Não façam como aqueles que quando começam a orar, querem plateia. Então, a relação de início, a relação que aquele que ora deve ter diante de Deus é uma oração sincera, é uma manifestação sincera. Por quê? De antemão, quando Jesus já começa com esse ensino, olha, não faça como os hipócritas, que querem plateia. Por quê? Aqueles que querem plateia, que querem demonstrar a todos que são aqueles que oram direto e tem uma vida de oração, porque tem gente que é assim, tem gente que está a todo momento diante de um universo facebookiano. Dá para entender essa perspectiva? Como assim facebookiano? É aquele faz de conta, é aquele viver para os outros e não viver numa relação sincera diante do Pai. Então, aqui de cara, e me permitam aqui uma analogia, se nós estivéssemos, se Cristo falasse em um momento do Facebook, talvez se eu estivesse lá, ouvindo o mestre, de plano, eu já iria imaginar, não é para ter essa manifestação facebookiana, mas é uma relação de proximidade, de sinceridade diante do Pai. Por quê? E aí vem Cristo, ele mesmo já dá a sentença. Porque aqueles que se manifestam para a plateia, eles já conseguiram a recompensa deles. Qual é a recompensa deles? A recompensa deles, quem sabe, serão os aplausos da plateia, os elogios, né? Oh, vem cá, como você é uma pessoa religiosa, parabéns, parabéns. Mas essa mesma plateia, que em dado momento ela aplaude, tapinha nas costas e etc., essa mesma plateia, quando mudam os ares, ela apedreja, ela critica, ela exclui do Facebook, bloqueia das redes sociais e assim sucessivamente. Mas vamos ao verso 6. Quem pode ler para nós o verso 6? Bem forte também, vamos lá. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Obrigado. Então o que nós temos aqui? O verso 6, ele é o contraponto, o oposto do verso 5. Perceberam que interessante? Por quê? No verso 5, já verificamos, nós encontramos aquele que ora para a plateia, aquele que quer fazer média, ou em outras palavras, repetindo, aquele que vive em um universo facebookiano. Aí Jesus apresenta o contraponto. Olha, quando você for orar, vá para o seu quarto, ou em outras palavras, procure um momento de intimidade, porque a oração surge aqui como um instante de intimidade para com Deus, porque a noção de quarto, olha só que interessante, a noção de quarto, o lugar de dormir para o mundo antigo, tinha o sentido, e até hoje ainda tem, o sentido do espaço mais íntimo de onde você mora. Então, se eu tenho a minha casa, você tem a sua casa, o espaço íntimo que você se depara é o quarto. É o local onde nós seres humanos, temos no sentido de que aquele local é o local onde eu sou aquilo que verdadeiramente eu sou. Ou seja, eu não tenho máscaras no meu quarto. Quando eu levanto pela manhã e no meu quarto vou ao espelho, aquele sou eu mesmo. Eu não preciso fazer encenação no meu quarto.
Quem é que vai levantar pela manhã e começar a encenar no quarto como se tivesse uma plateia? Não, no quarto nós encontramos um espaço de intimidade. É o espaço íntimo da casa, o espaço íntimo da residência. Percebe que interessante? É um contraponto, percebe, Firmino? Um contraponto daquele que ora para a plateia. Porque aquele que de fato busca a presença de Deus, ele se lança em um espaço de intimidade. Um espaço onde realmente ele busca apresentar-se, não no sentido de plateia, mas no sentido de intimidade com Deus. O quarto aqui tem noção de intimidade. Nós podemos ser, diante da presença de Deus, quem nós realmente somos. Porque no quarto não precisa ter máscaras. Só para a gente pensar aqui, algo que vem na minha cabeça. Eu disse que hoje seria de improviso mesmo, porque acabei mudando o tema. Olha só que interessante. Mulheres em especial, não que os homens não tenham, mas mulheres em especial. Quando vocês acordam pela manhã, vocês ainda não estão maquiadas. Ainda não. Chegam no quarto e lá vocês estão do jeito que a natureza assim permite. O local de intimidade, a plena intimidade. Eu, às vezes, me deparo com alguns comentários na internet. Agora, fulana, a atriz, enfim, importante do show business, ela colocou uma foto nas redes sociais sem maquiagem. Ou seja, tal qual ela se depara todas as manhãs no seu quarto. Um espaço de fato de intimidade, de revelação de quem nós de fato somos. Vamos ao 7? Vamos lá, vamos avançar ao verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Completa com 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Ótimo. Deixo com vocês. Vamos lá? Esses dois versos. No primeiro momento, nós encontramos um ensino para que as nossas orações não sejam repetições, como se fosse uma espécie de mantra. E num outro momento, o verso seguinte diz: o seu Pai, o nosso Pai, sabe exatamente aquilo que precisamos. E aí? Diga. Então, eu fui criado uma boa parte da minha vida na igreja católica. Então tem aquela coisa que a pessoa tem como penitência, ora não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, né? Aquela coisa mesmo da repetição. Porque o Pai Nosso é um modelo, né? Que a gente tem que se dirigir a Deus com respeito, fazer os pedidos e os agradecimentos, né? Um modelo, como se fosse aquele modelo em branco, preenche os espaços vazios, né? E não é aquela coisa de fazer, orar o Pai Nosso só por orar, né? Para seguir aquele roteiro como está aqui. Sim, perfeito. Quem mais? Opa, várias participações. Diga. Eu? Não, eu achei um comentário aqui, achei uma coisa legal. Ele menciona aqui os pagãos, né? Então eles tinham uma lista com os deuses deles, né? Então tinha que ficar mencionando e repetindo bastante para ver se algum deles pudesse responder. Então não é o caso, né, do cristão, ele não tem essa dificuldade, ele tem livre acesso a Deus, não tem necessidade de ficar nessa repetição insana, né, até que seja respondido. Perfeito. Quem mais? Diga. Tem aquele versículo agora, teria versículo usado, desde que a pedido do Senhor até responder a oração.
repetição, assim, né? Muito bom. Exato. Tem mais participações ali? Diga. Eu queria ler o Salmo 100. Salmo 100. Qual verso? Entrar pelas suas portas com ações de graça e nos seus lábios com hino de louvor, render de graça e bendizer o Senhor. Uma das coisas que a gente esquece sempre é que a oração é um momento da gente glorificar a Deus. Geralmente a gente chega lá com uma lista de supermercado para colocar e esquece até de glorificar a Deus. A oração, ele fala aqui, veja, eu vou entrar diante de Deus, eu vou entrar na sua presença, nos seus átrios, e o objetivo da minha oração, primeiramente, é louvar a Deus. Primeiramente é louvar a Deus. Eu geralmente entro na presença de Deus simplesmente com a minha lista de compras e jogo diante dele tudo aquilo que eu quero. Às vezes eu tenho dinheiro nem para pagar, mas eu jogo tudo aquilo que eu quero. Então, quando ele fala que santificado seja o teu nome, ou seja, eu tenho que glorificar a Deus, a minha oração, e as minhas petições, ele já sabe o que eu preciso. Logicamente que eu preciso colocar dentro dele, eu vejo dificuldade. Ele está aqui no meu coração, isso é secundário. Só que a gente geralmente coloca isso como um fator principal. O motivo da nossa oração, nós entramos, como o irmão falou, não é um momento de intimidade entre eu e Deus. Não importa que eu esteja no meio de uma multidão, mas a oração é um momento de intimidade entre eu e Ele. Ele dá aqui como poder, ou seja, não precisa eu falar bonito para que o outro irmão imagine que eu estou orando e eu sei orar. Ninguém sabe orar. A gente entra, a gente ora pela misericórdia de Deus, a gente entra nos seus átrios, diante da sua presença, simplesmente porque Jesus Cristo nos permitiu isso acontecer. Então, o mérito de um de chegar diante de Deus. E quando ele fala assim, que ele nos permite que a gente chegue, nós devemos chegar diante dele sempre com louvor, sempre glorificando o seu nome, sempre engrandecendo ele. A nossa petição, ele já sabe, mas ela não é, digamos assim, primeiro plano. De fato, então foi bem explanado. Concordo plenamente. A oração é um ato de adoração. Adoração em que de fato nós reconhecemos o poder e a santidade de Deus. Temos mais uma manifestação? Diga, irmã. Isso. Então, ele foi muito feliz no seu comentário. Quando a palavra está dizendo, não entreis na presença do Senhor com vãs repetições, a nossa função como ser humano é de entrar na presença de Deus como um adorador. Adorar o Senhor por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer. Então, adorador, ele foi muito sucinto, então ele falou tudo que eu ia falar. Adorador, não usei de vãs repetições. Entrar na presença de Deus, Senhor, eu te adoro, pelo que tu morreste na cruz, na tua criação, por mim. E vai adorando, adorando. A partir do momento que você vai dando ao Senhor a adoração, automaticamente aquilo que você precisa, ele vai no mundo físico se materializando. Sim. É glória subindo, é glória descendo. Eu entendo assim. Ótimo. De fato, um ato de adoração. E na sequência, assim que o irmão se manifestar, nós podemos ainda analisar o seguinte: ainda estamos em uma introdução. O modelo da oração, como foi bem apontado há pouco, ainda não começou, estamos em uma introdução. Diga, vamos lá, pode falar. Eu acredito que a repetição também, essas repetições que a gente não deve fazer, bem como o senhor já tinha falado, de um mantra, né? Eu sigo sempre um: Senhor meu Deus, meu Pai, te louvo, te agradeço, muito obrigado por esse dia de vida e tudo mais. Repetições do tipo, sempre eu peço pela mesma coisa, sempre eu estou agradecendo pela mesma coisa, da mesma forma, como se fosse algo bem está escrito, eu tenho que fazer, então eu vou fazer.
sem ser de coração. Virar algo automático, né? No automático. Sim. Bom, é a hora de orar. Como se fosse um muçulmano. É hora de orar, eu vou ajoelhar e vou orar. Como é que é o mantra? Né? Eu acredito que, assim como o irmão falou, nós não sabemos orar e a Bíblia mesmo diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede pelas nossas orações. Né? Mas além disso, como o senhor falou, introdução, nós também devemos saber pedir, como pedir, né? Quando a gente ora, a gente também intercede pelos missionários que estão lá longe, então a gente está fazendo um pedido. Então, não tem jeito também de só ter palavras de adoração, Senhor, muito obrigado, te louvo, de adoração, né? Mas sim, a gente também tem que pedir, né? Então, eu acho que quando a gente não deve repetir, é que a gente deve buscar cada vez mais coisas novas, coisas diferentes de glorificar a Deus, de adorar a Deus, de formas diferentes de interceder, para tentar amadurecer mais espiritualmente, demonstrar a Deus que nós estamos tentando melhorar de alguma forma, né? E olha só, pessoal, muito bom. Nós ainda estamos numa introdução. Então, o cenário é o seguinte: os discípulos, ou seja, os alunos de Cristo, que aqui estamos diante de uma aula que Cristo dá para os seus alunos, os seus discípulos, eles perguntam, ou melhor, fazem a Deus um pedido: Jesus, ensina-nos a orar. Então, Cristo faz uma introdução, e até agora o que nós temos nessa introdução? Temos o seguinte: Jesus diz, olha, não orem para a plateia, mas busquem na oração um instante de intimidade. E a palavra utilizada aqui é quarto. E como já foi adiantado, o quarto é um espaço de intimidade, muita intimidade. E nesse contexto, nós podemos fazer do nosso quarto, quando estamos em oração, até mesmo se estivermos em um estádio de futebol, em final de campeonato, ali eu posso, diante daquela multidão, eu posso fazer daquele espaço um momento de intimidade que eu terei para com o meu Pai. Vamos mais além, porque agora nós já vamos ingressar diretamente na oração propriamente dita. Vamos ao próximo verso. Olha só que interessante. Diz assim: vocês, Cristo ensinando os seus alunos, os seus discípulos, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há aqui 3 observações interessantes. Primeiro, ensina-nos Jesus a santificar o Pai, santificado seja o teu nome. Na sequência, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que interessante. É muito precioso que nós, quando lemos o texto, quando lemos as Escrituras, temos uma noção também do momento em que as palavras foram proferidas. Deixa eu explicar melhor. Jesus ensina aos seus discípulos que eles em oração santifiquem o nome do Pai e clamem que o reino de Deus venha a nós o teu reino, e ainda seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha que interessante, isso é fantástico. Sabe por quê? Quando Jesus apresenta este ensino para os seus discípulos, eles estavam diante de uma Palestina invadida, uma Palestina, ou seja, um espaço geopolítico em que os romanos, o Império Romano, oprimia a tudo e a todos.
Então nós tínhamos ali pessoas que estavam sob o jugo do Império Romano. Então tínhamos um império ali bastante cruel. E essas pessoas que estavam sob o jugo do Império Romano, de repente elas se deparam com estas verdades proferidas por Cristo. Ou seja, um ensino de como se deve orar. Por que isso é interessante? Naquele contexto, quem era a divindade política? César. Estávamos diante de um contexto sociocultural e econômico e político, e por aí vai, em que César, o imperador romano, se apresentava como a divindade. César, os imperadores romanos, avocavam para si o título de divindade. Eles, imperadores, se diziam santificados por conta do cargo. Então, qual vontade era praticada ali? A vontade do imperador romano. Qual pessoa deveria ser adorada naquele contexto? César. Qual reino estava oprimindo a Palestina naquele período? O Império Romano. Então, aqui nós temos uma declaração bastante revolucionária. Olha só que interessante, meus irmãos. Essa primeira parte desse modelo de oração que é apresentada por Cristo é um modelo revolucionário. Por quê? Estou diante de um contexto de um império que oprimia a população. Os ouvintes certamente estavam sensíveis àquele ambiente sociopolítico em que eles estavam inseridos. Então o que nós podemos pensar nos dias de hoje? Qual seria o paralelo que eventualmente nós podemos extrair da oração do Pai Nosso, do início da oração do Pai Nosso? Será que nós temos no Brasil e no mundo hoje forças políticas que oprimem os necessitados, os excluídos socialmente, os pobres, as viúvas, os órfãos? Será que nós temos impérios hoje no mundo contemporâneo? Porque olha só, a proposta que nós podemos vislumbrar a partir do Pai Nosso é essa proposta revolucionária. Como assim revolucionária? Não. Uma proposta revolucionária no sentido de contestar as forças opressoras do nosso tempo. E eu falo isso com muito cuidado, porque em muitos instantes nós analisamos e até fazemos a oração do Pai Nosso, mas não nos damos conta do provável impacto que estas afirmações de Cristo trouxe para a época. Não foi à toa que o Império Romano conduziu, o direito romano conduziu e permitiu a crucificação. Por quê? Cristo foi considerado como um político, como um indivíduo que colocava em risco a política da época. Qual foi a acusação no primeiro momento? Lembram? Ele se diz rei. Não lembram disso? Qual foi a acusação no primeiro instante de Cristo? A acusação, me ajuda aqui, Firmino, a acusação do ponto de vista legal, né? Não do ponto de vista religioso, mas qual foi a acusação da relação ou da eventual ilícito que Cristo tinha cometido? Diga. Que Roma tinha diversos prisioneiros. Os prisioneiros eram prisão perpétua. Só que aqueles que se contrapunham ao regime político, a pena de morte era pela crucificação. A crucificação era dada exclusivamente para aqueles que se opunham ao regime político romano. Isso. Fez uma análise cirúrgica, de fato. Então, a crucificação era uma pena, ajuda a gente aqui, a crucificação era uma pena para aquele que desrespeitava a estrutura política. Então, a palavra dos imperadores eram augustos,
caso. Augusto quer dizer divino. Sim. Quer dizer que venha de Deus. Então eles se consideravam um verdadeiro Deus. Cada imperador era um verdadeiro Deus. Tanto é que eles usavam a palavra Augusto. E olha só, uma aplicação dessas 3 dimensões da oração do Pai Nosso. Uma aplicação para hoje. Hoje nós encontramos também impérios. Como assim? Encontramos centros de opressão. Então, olha só que interessante. Se eventualmente eu me deparo com a oração do Pai Nosso e verifico que ela tem esse quê de revolucionário, é adoração sim, um ato de adoração, perfeito, mas ela tem esse quê de inconformismo, e a gente acaba se deparando aqui com o próprio texto, né? Não vos conformeis com, ou seja, um quê de inconformismo. Então, nos dias de hoje, será que eu posso ler a oração do Pai Nosso e nas minhas orações, será que eu tenho tranquilidade para fazer uma oração lá no meu quarto, no momento de intimidade, e não apresentar a Deus, olha só, não apresentar a Deus essas estruturas de opressão do nosso mundo? Será que eu tenho, ou eu estou autorizado a chegar a Deus e dizer: Senhor Deus, livra os devedores da taxa de juros do sistema financeiro do nosso país? É um sistema de opressão. Deus, dá uma olhada, olha só como tem gente sofrendo pelos corredores dos hospitais, enquanto, por outro lado, há desvio de verbas públicas. São sistemas de opressão. Então, a oração do Pai Nosso, ela me coloca diante dessa possibilidade. Ou seja, abrir os meus olhos para sistemas de opressão e reconhecer, olha, mesmo diante desses sistemas de opressão que eventualmente eu me encontro, Deus é santo e o seu reino virá. Clamamos pelo seu reino, não esse reino de opressão, tal qual o reino do Império Romano ou o reino do sistema financeiro hoje, que destrói pessoas, destrói saúde, enfim, esse reino político opressor que em muitos momentos encontramos, não todos, mas certos políticos utilizando do seu cargo para desviar merenda. Olha só que coisa, meus irmãos. Políticos que utilizam do cargo, felizmente não são todos, mas tivemos notícias aí. Políticos que utilizam do cargo para retirar merenda das nossas escolas. Desviam recursos que eventualmente poderiam ser utilizados para comprar ambulâncias, remédios. E há políticos que nesse sistema opressivo arrancam dinheiro daquilo que poderia ser utilizado em benefício da população. Por isso que nós podemos, diante da nossa oração, dizer: venha a nós o teu reino, Deus. Porque o reino de Deus certamente não é um reino dessas opressões políticas, financeiras que nós estamos inseridos. Olha só, vamos avançar? Agora nós iremos para o momento em que as petições estarão diante das nossas necessidades enquanto seres humanos. Oi, diga. Irmão, eu tenho um comentário, mas é uma dúvida também. Claro. Eu me sinto muito, essa opressão, quando eu era mais jovem, eu acreditava que essa opressão, exatamente nesse assunto que o senhor está falando. Desvio político, dinheiro e tudo mais. Viria mais de pessoas poderosas, que de fato existem. Mas eu me sinto muito oprimida, eu não sei se é o caso, entre nós mesmos, nós, povo. Eu sou funcionária pública. Entendi. E eu mexo com parte financeira. E existem algumas injustiças que é visível ao olho nu, com relação a dinheiro. Entendi. E quando eu quero fazer exatamente o certo, ainda que o valor seja pequeno, com o povão, com a maior parte do pessoal que trabalha, eu sou tida como injusta.
do tipo, não deveria ser tanto assim, porque tem gente que tem muito mais, né? Então, às vezes eu me sinto incluída com pessoas do nosso meio, pessoas às vezes cristãs também, que pelo fato das injustiças maiores sobrecair sobre todos nós, Sim. existem os pequenos erros entre nós mesmos, que a gente não deve fazer, ainda que o valor seja muito menor com relação ao grande. Né? E eu mantenho essa posição. Né? E alguns colegas de serviço mantêm também a mesma posição, mas a grande parte talvez não pense assim. Né? E eu já conversei com muitos cristãos que também não pensam assim. E eu acho que a gente tem que manter essa posição, até que seja um real. Sim. Não é eu. A Bíblia nos orienta para que nós não venhamos confundir o mal com o bem. Ou seja, não invertermos essas noções do certo e do errado. Concordo com você. E a nossa cultura brasileira é a mais complicada, eu acho que de todos, porque a gente for lá na fila no banco, a gente tem como bênção, entendeu? A gente tem um benefício que não é nosso, a gente tem a capacidade, às vezes, de testemunhar isso, dizendo que foi obra de Deus. Eu não penso dessa forma. Concordo. Sim. Esse é o caminho mesmo. Não invertermos. O que é errado é errado. O que é certo é certo. Pode parecer uma coisa meio superficial, mas a ideia é essa. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que eu chamo de construção do caráter cristão. Ou seja, o caráter cristão, ele nos coloca diante de uma ética bastante rigorosa. O que eu quero dizer com isso? A ética cristã, ela é extremamente mais acentuada que a ética, por exemplo, de organizações políticas. A ética do mundo, do outro contexto, né? Se eu traçar esse paralelo ao mundo, e o universo cristão. Então, nesse sentido, se nós nos lançarmos diante de uma ética cristã, a irmã tem plena razão. Ou seja, a ética cristã é rigorosa. Vai desde a rejeição, não vou cortar fila, coisa nenhuma, porque isso fere o caráter cristão. Mas é pouco, são alguns centavos de diferença. Mas não, isso fere o caráter cristão. Ok? Vamos lá. Prosseguindo aqui nos pedidos pessoais agora. Vamos lá, olha só que interessante. Dá-nos, o verso 11 do capítulo 6. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha que lindo. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vamos ao próximo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Sentido de ética cristã mais uma vez. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só. Quando nós agora, na oração, nos direcionamos a nossa perspectiva existencial, Jesus nos ensina a confiarmos em Deus Pai, pedindo a Ele a providência cotidiana. E é muito interessante, vejam só, é muito interessante porque nós somos aqui ensinados a pedir o nosso pão cotidiano. Ou em outras palavras, Jesus não está nos ensinando aqui a pedirmos uma fortuna para que nós venhamos viver com essa fortuna nos próximos, 10 anos, 15 anos. Não é isso. Aqui a ideia de confiança. E quando eu leio essa passagem, eu acabo lembrando do episódio do deserto, do maná que caía do céu. Ora, se eu na segunda-feira quisesse pegar o maná da segunda e guardar na minha bolsa, se eu estivesse no deserto, não adiantaria. Por quê? Estragaria, ou seja, aquela porção de alimentos se estragaria. Então aqui nós somos ensinados a confiar em Deus
dia após dia. E isso é difícil. Por quê? Geralmente nós somos ansiosos. Olha só, em uma realidade que vivemos hoje, em um ambiente monetarizado, onde o dinheiro acaba, infelizmente, tomando o papel principal da vida das pessoas. Há pessoas hoje que vivem em função do dinheiro. Se porventura fosse possível nós entrarmos na casa de algumas pessoas, ou na mente de algumas pessoas, no lugar mais, digamos, mais reservado de algumas pessoas, nós encontraremos lá um altar. E este altar seria o altar para a adoração do dinheiro, para a adoração do Deus dinheiro. E há pessoas que, quando, eu digo isso que já não tem por conta de contato com pessoas, enfim, não sei se vocês já perceberam isso, mas há pessoas que, quando o dinheiro na conta está acabando, está minguando, algumas dessas pessoas se desestabilizam completamente, como se a segurança da vida cristã, ou da vida de um modo geral, fosse o dinheiro. E nesse ensinamento de Cristo, dá-nos o pão, ou seja, dá-nos a providência cotidiana, do dia a dia e tal, aqui nós encontramos uma verdade oposta a essa daqueles que estão envolvidos com o Deus dinheiro, com a adoração a bens materiais. Porque olha só, aqui não. A proposta que nós encontramos no ensinamento de Cristo é confiança. Se eu digo a Deus, apesar de todas as minhas ansiedades, porque seria muito bom que eu já chegasse e dissesse, meu Deus, me conceda aí desde já tranquilidade econômica para os próximos 100 anos. Mas espera um pouquinho, a proposta aqui é diferente. É que nós tenhamos confiança absoluta em Deus, de modo como o próprio Evangelho nos ensina, que nós olhemos para as aves do céu e percebemos que as aves do céu encontram a provisão cotidiana. E nós não vamos encontrar certamente, nem mesmo em uma fábula, uma ave do céu preocupada com o alimento daqui os próximos, 15 dias, 20 dias. Não, a proposta aqui é diferente. Para que nós não vivamos preocupados em acumulação de tesouros aqui na terra, mas venhamos nos entregar a Deus Pai, para que, a partir daí, nós tenhamos confiança e saibamos, Deus cuida de mim, o pão cotidiano será garantido, porque Deus cuida de mim. Eu sei que isso é bastante complicado, mas é preciso que esta confiança seja exercida mesmo em circunstâncias adversas, porque é muito fácil, diante da abundância, diante dos 7 anos de fartura, dá meu pão cotidiano, mas de fato a fé será exercitada diante do momento em que abre-se a despensa da casa, da cozinha, e está acabando, ou já acabou. Irmão, pode falar, fica à vontade. É interessante, o irmão falou do maná, que Deus ensinou, todo dia vocês vão colher exatamente todo dia. Na sexta-feira vocês vão colher um pouquinho a mais, sim, no sábado vocês não vão colher. Momento de adoração. E não vai ter, né? O que é interessante é que eles aprenderam isso, e todo dia eles iam lá pegar o maná. Todo dia eles iam lá pegar o maná. E eu sei, em outras palavras, a dependência completa de Deus. Deus aqui no Pai Nosso, Ele está nos orientando a ser dependente de Deus no dia a dia. Mas o que é mais interessante, a gente fazendo uma retrocesso, chegando até o maná, a gente vê que eles faziam isso
instintivamente, ou seja, a barriga dele estava condicionada a receber de Deus aquela porção de alimento. Será que nós fazemos isso? Instintivamente, porque eu acredito que o verbo aqui é de ação contínua. Sim. Ou seja, é do dia a dia. Eu tenho que depender de Deus do dia a dia. A minha alimentação vem de Deus. Não é do nosso dinheiro, não é do nosso recurso, não é nada. Porque nós podemos até ter um recurso, mas se Deus não mandar, nós não comemos. E o extraordinário ainda é que nós encontramos também um ensino de Cristo para o exercício da fraternidade. Como assim? O perdão das dívidas. Perdoar as dívidas ou as faltas do nosso próximo. Isso é o quê? Isso é uma demonstração de fraternidade extremada. Porque olha só, principalmente quando nós vivemos hoje, repito, em um contexto monetarizado. Se chegar para alguém que te deve, você fala, você vê a pessoa ali na dificuldade, etc. Você chegar, olha, fica em paz, está perdoado, fica em paz. Ah, mas eu não estou conseguindo, o meu filho está doente em casa, eu estou desempregado. Você chegar e falar, olha, você está com o aluguel atrasado, eu sei disso. Olha a noção de fraternidade. Mas fica em paz. Está perdoada a dívida do aluguel. Um ensinamento grandioso de Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso, para fechar, realmente ela é um modelo. Mas eu costumo dizer assim, meus irmãos, a oração do Pai Nosso é um modelo mesmo. Sim, não tenho dúvidas. Cristo apresenta para nós um modelo. Tanto é que o modelo de oração, o formato de oração em todas as Escrituras, não segue no sentido rígido, no sentido assim, você só pode orar sentado, você só pode orar de joelhos, somente é possível orar desse jeito ou daquele. Não, pelo contrário, nós não encontramos esse modelo rígido no que diz respeito à posição de orar. Tanto é que nas preliminares, nas informações preliminares, Cristo poderia dizer, olha, a oração tem que ser em pé, ou sentado, ou de joelhos, ou de olhos fechados. Ah, será que eu posso olhar de olhos abertos? Claro que podemos. Claro, porque a noção aqui é outra. O modelo de oração, como já foi apontado, é um modelo em que aquele que se coloca diante de Deus se coloca em adoração. Esse é o sentido. E a forma do seu corpo é muito menos importante do que a condição que encontra o seu coração, a sua mente, o seu ser diante de Deus. Isso sim é importante. E não a forma, há algumas denominações cristãs esparramadas pelo mundo, pelo Brasil afora, que estabeleceram, olha, só se ora assim. É só de joelho, e utilizando isso, aquilo outro sobre o corpo. E nós não encontramos essa preocupação de Cristo neste modelo que é nos apresentado na oração do Pai Nosso. Então, o que nós verificamos aqui na oração do Pai Nosso? Deus Pai como provedor, Deus Pai como aquele que cuida, aquele que nos ouve, Deus Pai que nos traz orientações a respeito da nossa existência e do nosso relacionamento para com Deus. É isso aí, e teremos agora um outro momento, e agradeço a todos pela paciência em me ouvir nesta manhã. Próximo! Tudo isso? Senhor. É tudo que tenho. Todos os impostos devem ser pagos por completo. Senhor, é tudo que eu tenho. Por favor, isso é tudo que tem. Por favor. Não, Pegue, saia daqui. Não. Por favor. Ele é meu marido, Senhor. Não temos mais Somos nada. todos judeus. Afaste-se. Conseguem aceitar isso? Nosso próprio povo trabalhando para Roma. Isso me dá nojo. Colaboradores, vamos em frente.
São bichos fedorentos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu orou: Deus, eu o agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros ou este cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos nem olhou para o céu. Ele disse: Deus, tenha piedade de mim. Sou pecador. Deus abençoou o cobrador de impostos, não o fariseu. Aquele que se glorifica será humilhado, e aquele que se humilha será glorificado. Mateus, venha.